Esse seminário é um seminário longo que pela primeira vez agrega a parte de alunos ativos do PPGHS, do Programa de Pós-Graduação em História Social, e a parte de alunos, na verdade, de egressos do nosso programa, que terminaram o seu curso entre 2017 e 2022, e que o seminário está organizado como? Ele aconteceu de forma presencial nos 3 dias iniciais da semana, segunda, terça e quarta, e ele vai acontecer de forma remota amanhã e depois. Sendo que, entre as atividades presenciais, nós organizamos as 2 conferências com 2 convidadas que vieram de fora do Rio. Nós tivemos o privilégio, né, sobre os auspícios das verbas que nós viemos amealhando ao longo dos últimos anos e verbas também conquistadas pela nossa atual coordenadora, a professora Cida Cabral, verbas de diferentes origens. E é importante dizer isso, que sem dinheiro a gente não faz nada, né? Ainda mais em tempos em que as passagens aéreas estão tão caras, como nós sabemos. Estava conversando sobre isso com a professora Sônia, então ela sabe exatamente do que eu estou falando, né, Sônia? Mas então, nós queríamos proporcionar a todos nós, aos nossos alunos e a nós, professores desse programa, a possibilidade de estarmos juntos presencialmente em 3 dimensões, né, das nossas corporalidades, e com os nossos sentimentos de vontade de estar junto, né? E estamos muito felizes de termos conseguido proporcionar isso aos nossos alunos ativos, né? A Suzana estava comentando comigo e eu fiz questão de trazer aqui e registrar que oportunidade feliz, né, de ter os colegas se conhecendo, né, saindo da tela para a vida, né, e conhecendo os professores e vice-versa. Tá? Então, só por aí já valeu essa parte presencial do seminário. Que bom estarmos de novo aqui juntos. Estarmos lá ocupando a sala 304, que é o nosso espaço de convivência, né? O espaço de convivência do departamento e da nossa pós-graduação. Então, tudo isso, para muitos de nós, está sendo a primeira vez dessa experiência. E está sendo uma experiência muito legal, né? Cansativa, depois desses 3 dias de encontros presenciais, né? Mas valendo muito. E dentro desse espaço do presencial, nós temos então a conferência com a professora Menezes, que vai acontecer agora, e a conferência com a professora Patrícia Valim, que vai acontecer amanhã às 19 horas, após o lançamento dos livros, que vai acontecer aqui no hall de entrada, com o lançamento de 10 livros de alunos, egressos e professores do programa, além do lançamento de um vídeo feito no projeto História para Você, que é o nosso segundo vídeo, que vai acontecer numa sala próxima aqui ou aqui no próprio auditório. Então, com as atividades de amanhã, nós estamos encerrando as atividades presenciais, mas estarão acontecendo ainda entre amanhã e depois as mesas remotas que estão na programação e que vocês poderão acessar via canal do PPGHS, tá? Então, ainda temos mais uma dezena de mesas acontecendo com os trabalhos dos egressos que resultarão, no prazo máximo de daqui a 2 anos, em mais um livro em lançamento, porque um dos livros que vai estar sendo lançado é o livro dos egressos do evento que aconteceu 2 anos atrás. Então, isso tudo tem história, isso tudo é bacana e é importante repetir, porque alguns de vocês já me ouviram falar disso tudinho, mas alguns de vocês não ouviram. Então, acho que é importante a gente registrar. Bom, quando nós fomos... E por que a conferência da professora Sônia está acontecendo hoje? Porque, habitualmente, nós realizamos uma conferência para a abertura do evento e uma conferência para a sua conclusão, a mais próxima conclusão. Mas acabou acontecendo, por conta de deslocamentos de calendário, do nosso evento ficar dentro da semana de férias da graduação, né? Então, nós tentamos fazer um ajuste deslocando a conferência de segunda-feira para hoje, para nós tentarmos arrebanhar ao menos uma parte dos nossos alunos da graduação
para esse momento tão precioso, presencial e com uma convidada tão importante, né? Sendo um primeiro dia, ainda é um primeiro dia com prejuízo, há professores que não estão aqui na casa hoje, que ainda estão retornando, há alunos que ainda não vieram hoje. Então, com todos esses prejuízos, a gente entendeu que a gente não deveria deslocar mais ou suspender nada. Então, vamos fazer na raça, como a gente está realizando o próprio evento, e é isso que nós temos, tá? Então, nós solicitamos ao aluno Arthur a colaboração de gravar o vídeo para posteriormente ser colocado, disponibilizado no nosso canal, mas ele não está sendo transmitido simultaneamente, então quem está aqui hoje está tendo o privilégio de assistir em primeira mão a conferência da professora Sônia, que eu vou convidar neste momento para vir para participar da mesa, para quem eu peço uma salva de palmas pela maratona que ela enfrentou hoje, saindo de madrugada lá de Fortaleza, né? Bom, Sônia, a gente já está junto desde a tarde, mas seja muito bem-vinda no espaço desse nosso auditório, que conforme eu tive a oportunidade de relatar para a Sônia, é um dos espaços construídos com o esforço coletivo dos docentes desta faculdade e desta universidade, né? Que é o resultado do esforço de tantas mãos e cabeças, né? Bom, eu tenho aqui um longo currículo da professora Sônia para compartilhar um pouquinho com vocês. Alguns de vocês já conhecem muito a professora Sônia pelas suas obras, pelos seus artigos, outros pode ser que não. Então, eu vou tentar pensar aqui alguns dos elementos do seu currículo para fazer essa apresentação, tá? A Sônia, ela partilha de uma formação de alguns de nós. Ela tem o mestrado dela em História Social na UFRJ, ela tem o doutorado na UF, como muitos de nós. Essa casa aqui, ela reúne muitos professores da UF, Sônia. Então, você é a nossa colega da UF, digamos assim, né? Ela é professora associada da Universidade Regional do Cariri, chamada URCA, sendo atualmente coordenadora do mestrado Prof. História da mesma instituição. Ela tem como área de atuação História do Tempo Presente, História em Mídia, História Pública, Teoria da História, Ensino de História, Brasil Contemporâneo, América Latina, especialmente Ditaduras e Memórias Públicas. Hoje eu descobri que a Sônia foi colega de doutorado, ela do doutorado e a Isabel no mestrado. Não, contrário, isso mesmo, né? Você no mestrado, isso. Na UF, né? Então são essas nossas irmandades aí, e numa disciplina com uma outra colega nossa que fez comigo a graduação. Então a gente vai assim trocando as nossas figurinhas, né? Bom, organizou, publicou o livro História, Memória e Direitos, Operação Midiográfica, o Golpe de 64 e a Folha de São Paulo, né, que é produto da sua tese de doutorado. Organizou juntamente com a Juniele Rabelo de Almeida o livro História Pública em Debate, Patrimônio, Educação e Mediações do Passado, e é integrante da Rede Humanas Pesquisadoras em Rede, né? Bom, a gente também partilha de algumas das nossas atuações contemporaneamente, né? E com todas essas características, quando nós cogitamos chamar alguém para conversar conosco sobre o tema do negacionismo, que é um tema tão contemporâneo, a Sônia prontamente aceitou, apesar dela ter vindo praticamente na semana passada para participar de um outro evento aqui no Rio. Ela falou assim: olha, eu vou no Rio na semana anterior, vocês me querem aí de novo? Eu falei, queremos sim, né? Então, mais uma vez agradecendo a Sônia, que eu passo a palavra para ela, para as suas considerações, e fique à vontade, ocupe o tempo que você necessitar, porque nós estamos todos ouvidos, tá bom? Obrigada, Sônia. Muito obrigada, Helenice. Gostaria de começar agradecendo a você pelo convite, né?
Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de conhecer a Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Eu já conheço a UERJ, né? Como a Helenice disse aí, eu já tenho uma trajetória de vínculo aqui com o Rio de Janeiro há um certo tempo. No final dos anos 90, quando eu fiz meu mestrado aqui, não querendo já dizer um pouco da minha idade, mas já denunciando aí, então já faz um tempinho, né? E as constantes vindas que eu tenho feito aqui ao longo desses anos, então eu me sinto em casa sempre que eu venho aqui ao Rio de Janeiro. É a primeira vez que eu estou vindo aqui na Faculdade de Formação de Professores e para mim é um grande prazer. Eu sou uma professora, formadora de professores e professoras, então me reconheço nesse lugar, né? E aí eu acho que é isso, né? E a gente está vivendo aí um momento muito importante para debatermos o que é realmente relevante nesse país, que é a educação, né? Que é o enfrentamento sobre a educação em suas várias dimensões, né? Nós não temos, não temos tido uma atmosfera favorável nem fácil ao longo de quase uma década. O Brasil vive em ebulição há praticamente 10 anos. Desde 2013, a gente não sabe o que é sossego, né? Ou a gente poderia dizer assim, mas estamos aqui resistindo, né, em pé e nos posicionando e conversando e tentando pensar a complexidade dessa sociedade que a gente vive hoje. E aí, quando a Helenice me convidou, né, me coloquei como desafio de trazer uma coisa nova que eu estou investindo nos últimos anos. Eu tenho feito algumas reflexões sobre o negacionismos, né? Eu já vinha fazendo, eu trabalho com mídias, redes sociais, internet. Os meus alunos sempre me perguntavam, professor, e dá para fazer história estudando internet, Facebook? Como é que pode, né? Dá para fazer história. Toda vez que a gente pensa sobre o tempo e os efeitos dos processos humanos no tempo, a gente está fazendo história. E a história está aqui agora, né? Esse presente, ele está nos mobilizando de passado a todo momento dessa necessidade de reflexão. E o que eu vou trazer aqui para vocês, não se preocupe, eu vou tentar fazer uma leitura dialogada aqui, não pretendo fazer, mas eu vou fazer eu trouxe um texto e eu vou citando exemplos ao longo dessa fala, porque é um momento também de partilha de algumas ideias que eu tenho pensado aí nos últimos meses. Há algum tempo eu tenho tentado entender o que é esse fenômeno contemporâneo do negacionismo, insatisfeita, porque embora eu tenha procurado ler muitos autores importantes nos últimos anos, eu ainda não tenho estado satisfeita com as respostas que eu tenho encontrado. Eu sempre me veio aquela sensação de que nós estamos diante de alguma coisa nova que a gente precisa entender para enfrentar. E aí, nos últimos meses, eu tenho feito algumas reflexões, portanto, esse texto também é um texto de experimentação para ver o que vocês acham também, para a gente dialogar, né? E aí vou colocar aqui um pouco dessas ideias para a gente trocar ideias, porque esse momento ele precisa ser, nós estamos vivendo um momento que ele necessita de uma reflexão coletiva, de um trabalho coletivo. Né? Nós não podemos imaginar que a produção do conhecimento histórico, o ensino e todo esse processo, ela vai se sustentar se nós estivermos sozinhos, cada um em seus gabinetes, em suas salas de aula. Para a gente enfrentar tudo isso que a gente está vivendo, é preciso religar essas conexões sociais, religar essas coletividades, né? E eu acho que o que nós temos vivido tem nos demonstrado isso. Então, vamos lá, né? Vamos lá e vamos ver o que vocês acham disso. Vou dar alguns exemplos de coisas aqui. E eu trouxe para essa fala, eu vou apresentar aqui algumas questões. Eu vou começar com um monte. O título que a Helenice me perguntou, qual vai ser o título da sua fala? Eu disse, meu Deus, eu não sei ainda. Eu sei o que estou começando, mas vamos lá. Pode-se piorar o ontem? Do abrandamento do passado ao negacionismo algorítmico. Ensinar história em tempos de Big Data. Apesar de eu falar em tecnologia, eu vou ser analógica hoje aqui com vocês, tá? Para ver se nosso diálogo vai fluir melhor. Talvez flua. Começa essa reflexão pela pergunta que dá título ao texto. Pode-se piorar o ontem? Ela é uma inversão da pergunta colocada pelo historiador Ian Hisen, quando aquele se questionou se era possível melhorar o ontem. Hisen nos faz pensar sobre a inquietude do passado, a nossa inquietude com o passado, a inconformação com algo que, mesmo tendo passado, ainda nos mobiliza.
movimenta e, por conseguinte, é sempre objeto de disputa e, por que não dizer, desejo de apropriação. E é o que nós temos vivido e temos assistido muito nos últimos anos. Afinal, quantos hoje não conhecemos que se arrogam os enunciadores da verdadeira história a ser contada? Assim, o autor nos diz que, incessantemente, cito Riesing, nos pomos a rememorar o passado, a interpretá-lo, reinterpretá-lo constantemente, nos apropriando ou para repudiá-lo ou para nos aproximarmos, divinizamos-nos, demonizamos-nos, fluidificamos nesse presente. Fecho aspas. Mas vamos lá. Considerando as propostas do autor válidas, lá no final eu vou voltar novamente a elas, e pensando sobre as atuais experiências dos usos do passado no tempo presente, com a profusão de grupos que têm se mobilizado pelos negacionismos, notabilizados pelos negacionismos, pelos usos abusivos da história, com fins de manipulação, como nos chamou a atenção Anton de Witt, né? Vou perguntar a vocês, e a pergunta que eu me coloco também. E se os usos do passado estiverem marcados pelas tentativas de embelezamento, abrandamento, omissões e manipulações a fim de interferir na construção de outros projetos de futuro? Em teleologias marcadas pelo autoritarismo, pela reprodução de absurdos, pela experiência negativa da história. E se a maneira como essas interpretações se realizam forem afirmações de mecanismos de perpetuação de desigualdades, crimes e tiranias? Quais os efeitos para o presente de uma sociedade atingida incessantemente por versões abusivas, abrandadas e negacionistas da história? As maneiras como as interpretações do passado são, foram e serão formuladas podem ter um peso avassalador sobre o presente e, consequentemente, sobre o futuro. Nós precisamos lembrar que a história nos projeta para um futuro. Minha fala aqui talvez não traga questões fáceis para reflexão, mas será também uma fala de enfrentamento, pois considero que só se enfrenta algo quando se entende com clareza o seu funcionamento. Embora não seja uma tarefa fácil, começarei com alguns exemplos que considero os efeitos de versões abusivas e negacionistas no presente. Procurarei demonstrar por que podemos caracterizá-las dessa forma, ao tempo em que chamarei atenção para um novo tipo de negacionismo, e é isso que eu estou trazendo para a gente pensar, que eu estou denominando de negacionismo algorítmico. Vou começar então com um exemplo. No dia 2 de abril de 2019, a empresa Brasil Paralelo, um canal de youtuber especializado em produzir conteúdos de cunho negacionistas e conservador sobre a história do Brasil, publicou um documentário titulado, vocês já devem conhecer, infelizmente, né, não só nós aqui, mas muita gente, 1964, Entre Armas e Livros. Atualmente, esse documentário, esse vídeo, já conta com mais de 10.500.000 visualizações. E isso é muito impressionante. Parece ser um fenômeno de engajamento no novo mercado do capitalismo de vigilância. Na venda de produtos históricos, essa empresa parece que se destacou. Até o momento, o vídeo já conta com mais de 77.000 comentários. Entre esses, eu selecionei 4 para a gente pensar sobre eles, tá? E vejam, esses comentários já são agora desse ano de 2022. De 6 meses atrás, não vou citar o nome dos internautas, claro, porque vai gravar e depois eu vou ser processada, né? Sabe como é que são as coisas. Mas vamos lá, né? Vou citar comentários de 3 internautas usuários e um comentário de uma professora de história, assim auto-intitulado, tá?
para a gente pensar, já que nós estamos falando aqui de formação de professores e professoras. Vou começar pelos comentários. Comentário 1. Parabéns, Brasil Paralelo, pelo conteúdo fantástico, pois nas escolas, a maioria dos professores de história, nós, né, somos de esquerda e alienam os alunos. Precisamos compartilhar para jovens e adultos esse conteúdo. Comentário 2. Estuda administração e a professora da matéria de RH falou sobre a ditadura militar com um viés totalmente pró-esquerda. Perdi aqui. Pró-esquerda. Aí lembrei desse filme e resolvi assistir para entender melhor, já que nasci em 1997, pasmem vocês, tudo que ela sabe é por conta dos professores que contaram. Então, não é verdade, né? A história do Brasil, cito o terceiro comentário, a história do Brasil com outros olhos. Aprendi de forma diferente da escola e nos livros de história. Hoje, tive a oportunidade de conhecer o outro lado da moeda. E aí a armadilha velha que está sendo jogada aí. A história tem dois lados, é sempre isso que está dito nessa cena pública. Agora eu vou citar o quarto comentário, que para mim é muito representativo e mais qualitativo, por isso maior. É de uma professora de história. Tenho indicado os documentários de vocês para os meus alunos. Sou professora de história. É questão de tempo até eles me cancelarem, eu também acho, né? Mas, continuo, eu realmente acho as produções ótimas. Fazem a garotada pensar a partir de outros pontos de vista. Parabéns pelo trabalho. Não sei se vocês têm a dimensão do que estão fazendo. Eu suspeito. Isso está chegando às escolas, certamente. Somos poucos professores ainda, mas a nova geração está emergindo. E eles cresceram sem depender do Jornal Nacional, sem depender de livros enviesados ideologicamente. Não sei se vou assistir isso, mas está nascendo a nova era. E guardem essa frase. Terminei a citação dessa professora, que eu fiquei impactada quando eu li e fiquei pensando sobre ela por algum tempo. E aí eu vou fazer outra pergunta a vocês, tá? Que uma ameaça ou uma maldição? É alguma coisa, né? Ela está perto de uma maldição, imagino. Vou fazer uma outra pergunta a vocês, que eu também me fiz. O que aconteceu enquanto ensinávamos história? A pergunta é provocativa, mas não tem por objetivo colocar em questão os esforços de nossa atuação como educadores, educadoras, historiadores, historiadoras. Ensinávamos, produzíamos pesquisa, formamos professores, isso é um fato. Contudo, a pergunta tem uma razão de ser. Ela traz implicitamente uma afirmação. Algo aconteceu. Talvez ainda sustente uma outra. Aconteceu e provavelmente não conseguimos compreender as profundas transformações que nos cercam nos últimos 20 anos. Se a escola, a sala de aula sempre sofreram os impactos de seu entorno social, a partir dos novos formatos de produção, distribuição, interação de informação, as dimensões públicas desses conteúdos têm se tornado cada vez mais avassaladoras em nossos espaços escolares. A fala dos internautas acima, especialmente da professora de história, são exemplares em vários aspectos. E elas são tomadas aqui como um acontecimento histórico. Eu considero essas falas um acontecimento histórico no sentido clássico. Foi aquilo que aconteceu e está acontecendo exatamente agora. O que aconteceu pode ser identificado como uma mudança de comportamento, como um novo posicionamento sobre a produção do conhecimento e do ensino. No esforço de entendimento sobre essa ocorrência, gostaria de começar dando destaque a alguns elementos presentes nesse comentário, que eu vou resumir aqui. Primeiro, a constatação de que se estabeleceu um claro ponto de tensão entre as mídias de convergência e nossas salas de aula, com desvantagens para essa última. Segundo, a deslegitimação de professores e cientistas frente aos produtores de conteúdos digitais
reverenciados como mais eficazes no processo de ensino-aprendizagem. Terceiro, a desqualificação dos suportes de conhecimento formais, como livros didáticos e a produção acadêmica, diante de narrativas públicas, abusivas ou não, sobre o passado. E o quarto, a confusão entre produção de conteúdo realizada por esses canais e produção de conhecimento didático científico, que é muito diferente. Assim, ao navegarmos pelas centenas de comentários disponíveis nesse canal, percebemos como as exacerbações políticas contaminaram de forma perigosa a legitimidade do conhecimento histórico. Ressalto um último ponto que não deve ser menosprezado, destacado no comentário da professora. Anuncia-se a ideia de um projeto político-educacional em curso que coloca as disputas pelas versões do passado como elemento fulcral, cuja sustentação tem por base uma ideia exaustivamente repetida nos últimos anos, qual seja, a verdade histórica teria sido ocultada das escolas, dos livros didáticos e da formação de professores. E esse discurso é muito poderoso. Ele tem ganhado cada vez mais espaço nessa cena pública. Assim, finalmente, pela condução desses canais, a história seria libertada da dominação ideológica que para eles é sempre e exclusivamente comunista. Mas vejam, o sucesso desses canais não se deve ao fato de apresentarem uma versão melhor, mais correta ou verdadeira sobre o passado. Nem mesmo, não vamos nos confundir, nem mesmo pela linguagem fílmica de vídeo, podcast, ou seja lá o que for que eles apresentam. Nem mesmo por isso. Há muitas décadas, e vocês sabem disso, todos os professores que estão aqui há muitos anos formando professores sabem disso, há muitas décadas utilizamos essas linguagens, filmes, música, muitas para falar da história. Todavia, essas empresas de mídia digital parecem ter conseguido encontrar a fórmula da manipulação algorítmica aplicada aos conteúdos históricos. Ação que une a utilização de conhecimentos válidos, posicionamento político e talvez o que seja mais decisivo, a mobilização de emoções que tem por base o investimento sobre a mudança de comportamento proporcionada pela Big Data. Se a poderosa máquina, e aí a gente precisa, se a gente vem pensando sobre os impactos da produção de fake news nos últimos anos, sobre a política, sobre o enfraquecimento e a crise das democracias, se a ação que une essa utilização, se a poderosa máquina de produção de dados sobre pessoas em várias partes do globo pode ser utilizada para mudança de destinos políticos em vários países, como nós estamos assistindo, a manipulação de dados e das emoções, dos dados mais íntimos de cada um de nós tem sido utilizado para mudar posições políticas, culturais, sociais e morais de forma muito violenta. Se ela pode ser assim utilizada, ela pode igualmente ser trabalhada para outra guerra contra o conhecimento estabelecido. Conforme nos chama a atenção de Lano Tempoli, pela primeira vez, os comportamentos humanos, cito, que costumavam ser até então fins em si mesmo, começaram a produzir um fluxo massivo de dados. Graças à internet e às redes sociais, nossos hábitos, nossas preferências e opiniões passaram a ser mensuráveis. E isso é muito grave. Talvez a gente ainda, muitos estudiosos que têm trabalhado no campo das mídias e tentado pensar essa manipulação algorítmica, muitos de nós ainda não perceberam o quanto essa manipulação tem sido violenta. Mas essas empresas já perceberam. Uma empresa como a Brasil Paralelo já percebeu o efeito disso, porque vejam bem, não por acaso em 2020,
De 2020 até o primeiro semestre de 2021, essa empresa investiu, guardem bem essa cifra, em propaganda, não foi para a produção de vídeos, mais de 3 milhões de reais em propagandas em um ano no Facebook. Mais precisamente, pelo levantamento dos dados e a divulgação, 3 milhões e 300 mil reais em propaganda direcionada no Facebook. Não por acaso, os 10 milhões de acessos que nós temos visto nesse vídeo. Assim, não será exagero incluirmos essa empresa e outros empreendimentos similares no rol dos chamados engenheiros do caos, conforme nos chama a atenção depois. O argumento que trago para pensarmos juntas e juntos é o de que, para que enfrentemos esse momento, para o que enfrentamos nesse momento, que se continuarmos a tentar explicar os problemas atuais pelos mesmos paradigmas que tínhamos até bem pouco tempo, talvez não alcancemos a dimensão do problema e, portanto, não construiremos as alternativas eficazes para enfrentá-lo. Mas vamos nos acalmar. Não nos tornamos professores e professoras melhores ou piores. Nós não temos que nos punir, né? Porque a gente fica, né, Helenice? Nós tentamos muito, e eu tenho assistido muitas palestras e visto muitos. Claro que a gente erra, evidentemente a gente erra. O problema é que o que está acontecendo hoje está para além dos nossos erros, inclusive esses que nós temos cometido nesses processos de construção e produção do conhecimento. Não nos tornamos professores melhores e piores, mas a estrada pela qual seguimos tem perdido a centralidade pelo movimento de forças díspares que inclui versões caricaturais, negacionistas e até extremistas, as quais foram inflamadas e organizadas para se contrapor ao conhecimento e às formas de ensino como operamos hoje. É um ataque, é um processo de investimento, de desestruturação dessas formas de conhecimento, produção de ensino, reflexão didática, que tem atingido diretamente esses nossos processos de produção que nós conhecemos até aqui. Precisamos mudar? Precisamos. Precisamos mudar e entender o que está acontecendo até para dar uma resposta. Essa resposta, a meu ver, não vai ser fácil. O que a lógica algorítmica faz é normalizar e abrir espaços para perspectivas subterrâneas, antes envergonhadas de saírem à luz, mas que agora se aglutinam em grupos com diferentes interesses e através do direcionamento de mensagens individuais. No universo desse sistema existe uma minoria, e aí eu acho que essa reflexão nos ajuda a pensar muitas coisas, né? Nós temos pensado como tantas pessoas no Brasil, por exemplo, podem defender a violência mais brutal. Eu ontem mesmo, assisti um vídeo de uma senhora idosa, deve ter seus 70 para 80 anos. Eu acho que vocês viram esse vídeo, ele circulou nas redes sociais, muito, desde onde está circulando. Ela ataca o padre, porque o padre, em sua homilia, falou o nome de Marielle. E ela ataca, dizendo que Marielle não pode ser mencionada dentro daquele espaço religioso da igreja, porque ela era homossexual e parceira de traficantes. É alguma coisa que ela faz assim. Imaginemos que uma situação como essa, alguém interromper uma missa, era algo impensável. Nas nossas mais distantes lembranças, não se imaginava que alguém de repente vai chegar enfurecida contra a homilia de um padre. Eu particularmente fiz parte da teologia da libertação, da igreja progressista, e uma das coisas que nós gostávamos mais era a homilia progressista, evidentemente, não depois desses movimentos mais conservadores, né? Mas imaginem que essa senhora claramente reproduziu em sua fala um conjunto de fake news que foram espalhadas e ela chegou a esse ponto. Nesse universo existe uma minoria intolerante, totalmente inflexível a mudanças de ideia.
Ou seja, o golpe de 64 não foi golpe, mas uma ação salvacionista, para dar um exemplo, então a senhorinha lá que foi atacar a senhora, que foi atacar a Marielle. Tal pensamento, isso é que eu acho que é um ponto relevante para a gente pensar. Mas esse pensamento radical, esse pensamento intolerante, inflexível, ele vem sendo perenemente cultivado em redes colaborativas. E no caso da negação da ditadura, por exemplo, o foi desde o encerramento do ciclo e mesmo antes. Todavia, me perdi aqui. Intolerante. E eu acho que uma impressão errada aqui. Então, essa minoria dificilmente, né, vai mudar de ideia sobre esses acontecimentos. Dempoli nos afirma ainda que, nesse contexto, a importância dessa minoria intolerante é capital para que uma dúvida possa se desenvolver no coração de uma maioria flexível. É isso que está acontecendo em muitos casos. Eu vou dar um exemplo, né? Vou dar esse exemplo, não vou ler o texto, de uma pesquisa que eu já tenho 6 anos que eu desenvolvo essa pesquisa, ela já está encerrada, e eu fazia a investigação das apropriações dos leitores internautas da ditadura militar no Facebook, né? Voltando para o exemplo do Facebook. Porque eu fazia um levantamento como os leitores da Folha de São Paulo, a partir de matérias postadas na Folha de São Paulo, reagiam e interagiam sobre o golpe de 1964. E foi muito surpreendente perceber, eu fiz um levantamento de mais ou menos a década, né, esse levantamento quando a Folha de São Paulo entra no Facebook, que é 2010, e ela encerra, depois volta até 2017, como essa curva mudou totalmente. Os primeiros comentários, né, que eu fiz a seleção, eu consegui mapear um total de 272 matérias ao longo desses anos, que dá em torno aí de 7, 8 anos, que foram reproduzidas pela Folha de São Paulo no Facebook. E eu analisava essas matérias e selecionava, a partir dessas matérias, comentários feitos pelos internautas. E é impressionante como você vê uma clara mudança de percepção, de interação desses internautas, saindo de uma perspectiva ali entre 2010, 2011, 2012, na maioria aqui, sim, houve ditadura, sim, esse foi um momento ruim para a história do Brasil e avesso à tortura, para as opiniões absolutamente contrárias a partir de 2014, 2016. A curva se inverte totalmente. Então, você tem um conjunto de comentários que era em torno de 70% que eram contra a ditadura militar para o inverso. A maioria desses comentários acabaram apoiando o regime, o que é pior, né? Essa chave de leitura mudou completamente. Eles começaram a mobilizar muitos desses conteúdos conservadores e negacionistas que já circulavam na cena pública brasileira, como foi uma revolução comunista em curso, o golpe não foi golpe, foi uma revolução, né? E várias outras afirmações que foram colocadas. Por fim, esses comentários se tornaram cada vez mais virulentos. Os militares deveriam ter matado mais, e vocês já devem ter escutado e visto isso, né? Torturou-se pouco, só vagabundo foi preso, torturado, os militares deveriam assumir o poder novamente. Quem não lembra quando, no dia 17 de novembro de 2016, um grupo de pessoas enfurecidas invadiu o Congresso, subiu na mesa diretora e, em gritos de fúria, clamavam: militar aqui, militar aqui. Esse é um exemplo de como uma minoria inflexível e intolerante, encontrando as chaves certas, consegue influenciar uma maioria flexível, né? Ou seja, pessoas que não tinham exatamente uma convicção ou uma ideia formada sobre aquele determinado acontecimento, mas que, ao ser direcionado um conjunto de informações, ela começa a mudar de opinião. A filósofa Shoshana Zuboff
nos oferece uma reflexão surpreendente e poderosa para pensarmos o momento que estamos vivendo. Segundo ela, adentramos na fase de um capitalismo de vigilância para o qual não há precedentes. Segundo a autora, a ausência, eu cito, a ausência de precedentes confunde com segurança a compreensão das circunstâncias. As lentes existentes ressaltam o familiar, obscurecendo assim o original, transformando sem precedentes numa extensão do passado. Isso contribui para a normalização do anormal, o que torna essa luta contra o sem precedentes uma batalha ainda mais custosa. Fecho aspas. Tendo concordar com a autora, sobretudo para entendermos a manifestação das várias negações do conhecimento com as quais nos deparamos. Como todos os colegas, para procurar entender o tema aqui, parti dos mesmos paradigmas para entender o que estava acontecendo. Ou seja, como no escopo de explicação do negacionismo clássico, especialmente aquele que toma como modelo o Holocausto. Assim, fui buscar Henri Rousseau, Pierre Vidal-Naquet, Deborah Lipstadt, que são esses autores clássicos que você sabe, que vocês conhecem. Constatei ainda que nesse caldeirão há uma insistente discussão entre o debate entre os usos do conceito de negacionismo e revisionismo, constantemente utilizados como se fossem a mesma coisa ou equivalente. Um debate que me parece estéril, pois defendo que, mesmo tomando revisionismo em sua dimensão positiva, atrelada à produção do conhecimento histórico em sua dinamicidade de transformação, como alguns colegas propõem, seus usos para se referir a tais processos são muito mais problemáticos do que esclarecedores. Tem um texto muito bom que foi recentemente publicado pela professora Janaína Cordeiro e a também a Denise Hollenberg, que elas fazem essa divisão, essa reflexão dos dois conceitos. O texto é muito bom e elas apresentam vários exemplos onde negacionismo e revisionismo foram utilizados e é um excelente mapeamento. Mas mesmo assim, com os exemplos que poderiam ser positivos, você vê que o uso, ele sempre confunde, né? Ele sempre traz essas confusões. Aqui no Brasil, ultimamente, a Patrícia Valim, o Alexandre Avelar, o Nicolazzi também tem feito investimentos, né? O professor Fernando Nicolazzi tem feito investimento para pensar o que seria esse novo negacionismo. O Nicolazzi, inclusive, aponta para uma discussão muito interessante que é preciso a gente considerar os efeitos econômicos, né? E os interesses econômicos diante dessas práticas negacionistas, né? Nesse mundo em transe, as versões falseadas do conhecimento, portanto, assumiram uma centralidade porque souberam fazer de teorias da conspiração e conteúdos negacionistas elementos para uma sociedade mergulhada e influenciada por esse grande volume de dados, nos quais volume, velocidade e variedade sustentam e conformam cada vez mais maneiras de agir, escolher e se portar frente à realidade. São justamente os princípios dessa reunião dos grandes bancos de dados. Volume, velocidade e variedade. Então, é muito difícil, por exemplo, o combate de uma fake news, e a gente pode perceber como, agora mesmo nesse processo eleitoral, como muitas continuam sendo reeditadas e como muitas continuam ainda tendo efeito na nossa sociedade, na vida prática, porque é quase impossível combatê-las aonde elas entram, nos percursos que elas fazem. Porque mesmo que elas sejam retiradas do ar nessas plataformas mais, vamos dizer, visíveis, ou que elas sejam combatidas na televisão, os espaços por onde elas circulam são subterrâneos. E eles acabam atingindo as pessoas individualmente. Não é à toa que a senhorinha, a essa altura do campeonato, entra numa igreja para dizer que Marielle vivia junto com os traficantes. Que vocês sabem que foi uma das principais fake news logo no dia, na sequência da morte de Marielle. Essa fake news foi, inclusive,
distribuída e divulgada por pessoas que estão aí nesse momento político agora, né? Oi? Como juíza, né? Sim, exatamente, né? Deixa eu dar só uma puladinha aqui para a gente poder fazer o debate. Embora as reflexões desses autores tenham sido e continuam sendo... eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vou passar aqui. Para enfrentarmos, então, esse sucesso alcançado pelas produções negacionistas atuais, precisamos nos deslocar um pouco do presente para recuarmos algumas delas. Tomando o exemplo da ditadura e sua negação, percebemos que seus discursos negacionistas sempre estiveram dispostos na nossa cena pública, sempre foram divulgados. A despeito disso, não foi dada a devida atenção a ele. Muitas vezes, essas versões negacionistas da história foram tratadas como outras versões desse acontecimento. Eis o grande problema. Nós tivemos muita dificuldade de nomear as coisas pelo que elas eram. Negacionistas. E aí eu queria chamar a atenção de uma estratégia que tem sido muito utilizada por esses canais e por outros sujeitos nessa cena pública, como, por exemplo, Olavo de Carvalho, né, que ele utilizava muito, o uso do conceito para esvaziá-lo. Então, por exemplo, citando o filme que eu mencionei no começo, o 1964, você vai ver lá, se você assistir, que eles falam da ditadura militar, né? Eles usam o conceito. A grande questão é que o conceito é utilizado para ser esvaziado. Porque toda a produção do vídeo, aí eu fiz um levantamento dos capítulos que eles dividem, é para justificar aquele acontecimento ter acontecido da forma como ele aconteceu. Então, se vocês pegarem, eu até fiz uma seleção aqui, né? Eles ressaltam vários elementos de uma possível conspiração comunista que estaria em curso e, por isso, os militares precisaram intervir. Então, isso é um tipo de negacionismo mitigado. Há uma tentativa de manipulação, né, dessa forma como esse conteúdo ele vai sendo apresentado e como ele vai convencendo. Porque, vejam, é mais fácil convencer de que foi uma ditadura, ou de você usar o conceito de ditadura, mas esvaziando o sentido dela. Esvaziando o drama, né, esvaziando aquela potência negativa daquele acontecimento. Boa parte dessa produção da Brasil Paralelo dialoga com esses textos que circulavam do próprio Olavo de Carvalho, que vem circulando na cena pública brasileira desde a década de 90. Então, nós fechamos uma pesquisa recentemente, fazendo um levantamento de como o Olavo de Carvalho, em que jornais e meios de comunicação ele escreveu nessas últimas décadas. Então, percebam, desde os anos de 1990, essas teses negacionistas vêm circulando na grande imprensa brasileira. Todos esses argumentos que sustentam hoje essa perspectiva de negação da ditadura militar, mas não apenas, eu estou tomando ele como exemplo, já vem circulando em nossa cena pública sem ter sido questionado. Um dos primeiros textos, inclusive, que o Olavo de Carvalho lança sobre esse tema, que vai alimentar toda a tese da Brasil Paralelo, né, e eles dizem que não se inspiram em Olavo de Carvalho, é um texto que diz o seguinte: a História Oficial de 1964. Eu vou ler esse trechinho. Esse texto é um texto de 1999, publicado no Globo, pelo escritor, né, já falecido lá, o guru desses grupos de direita e grupos negacionistas. Se houve na história da América Latina um episódio sui generis, foi a Revolução de Março. Nós estamos em 1999 e temos aí um texto, um jornal de grande circulação, se referindo a esse episódio,
como Revolução de Março de 1964. Segundo ele, foi o maior esquema revolucionário já montado naquele período. Longe de se caracterizar pela crueldade repressiva, a resposta militar brasileira, seja em comparação com os demais golpes da direita da América Latina, seja com a repressão cubana, se destacou pela brandura de sua conduta e por sua habilidade com o mínimo de violência em uma das situações mais explosivas do continente. No entanto, a historiografia oficial repetida à náusea pelos livros didáticos e pela TV consagrou uma visão invertida e caricatural dos acontecimentos. 1999. Todas essas teses, que não são novas, mesmo para 1999, são hoje repetidas nesse exemplo aí desse produto. E aí já estou finalizando. O texto acima reedita argumentos presentes em nossa cena pública há muito tempo, né? Como os militares não tomaram o poder, que houve um radicalismo dos esquerdistas, né? E que, segundo Carvalho, as lideranças esquerdistas, a ditadura era tão boa que elas fugiram para dentro das embaixadas, mas mesmo assim foram cuidadosamente imobilizadas pelo governo militar. Além disso, se realiza uma estratégia negacionista que é a comparação entre realidades assimétricas e a apresentação de dados sem comprovação. Importante notar também que a ideia de abrandamento da ditadura militar, discurso que passou a ser recorrente em veículos de comunicação como o próprio Globo e a Folha de São Paulo, já estavam aí presentes, né? E todos esses argumentos foram utilizados, portanto, nesse vídeo da Brasil Paralelo. Essa narrativa monumentalizou-se como artefato negacionista de maneira muito eficiente em nossa grande mídia, que majoritariamente apoiou o golpe. Porém, para construir uma narrativa exculpatória de sua participação, dizem eles até hoje, aquela era uma crença geral no momento. Não por acaso, embora alguns veículos tenham feito uma espécie de meia-culpa sobre seu apoio aos militares, voltam-se ainda para os mesmos argumentos. Só apoiamos porque nós imaginávamos que haveria um golpe naquele momento. Chamo esse tempo de negacionismo mitigado para marcar que não nos tornamos negacionistas do dia para a noite. Por outro lado, pode-se dizer que levamos certo tempo para dar a devida atenção à perenidade desses investimentos de falseamento, abrandamento e negação em nossa cena pública. De alguma forma, essas ideias tornaram-se a base de sustentação para um novo negacionismo nesses últimos anos. A manifestação dessa nova negação se dissemina entre os inúmeros grupos de nossa sociedade de forma assustadora. Isso porque ela se espalha pelas mesmas estratégias das chamadas notícias falsas. E hoje o Brasil é um recordista de conteúdos fraudulentos. Em 2020, a Havas fez uma pesquisa com 3 países considerados os mais atingidos pela pandemia de Covid-19. Brasil, Itália e Estados Unidos, para avaliar de que modo seus cidadãos foram afetados pelas notícias falsas. Em termos comparativos, o brasileiro foi o que mais acreditou em notícias falsas, o que mais clicou em notícias falsas desses 3 países. Todos esses elementos podem nos ajudar a entender, que eu já estou concluindo, os motivos do negacionismo ter se tornado um grave problema para a produção do conhecimento e ensino em nossos dias. A questão mais angustiante que se coloca para nós é: o que podemos fazer sobre tal realidade? Como o conhecimento histórico e o ensino de história poderão agir diante de tão dramática constatação? Sempre sou interpelada sobre essas questões por professores discentes de história, do Prof. História, que são confrontados por seus alunos, que chegam em sala de aula com os conteúdos dessa empresa e outros. Sinto que sempre dou uma resposta que não seja eficiente. Afinal, se estamos diante de um sem precedentes, é preciso pensar de outra forma para resolver tais questões. Desse modo, volto para o argumento de Riesen sobre a melhora do passado. Para o autor, o passado sempre pode vir como instrumento de orientação para a vida.
Nesse sentido, há duas possibilidades de melhora. A primeira é fazer desse passado uma dimensão crítica para o presente, mas também ética, como possibilidade de orientação para o futuro. Talvez esse dos nossos maiores desafios. A retomada de uma reflexão, de um debate sobre a ética em nosso espaço público. Nessa melhora, o passado ganha um novo status quando é interpretado pelos sujeitos desse presente. O autor nos chama a atenção que quando se diz que o passado pode ser melhor, não está se fazendo uma referência aos fatos em si, mas à razão de ser da interpretação deles, ou seja, a circunstância de que os seres humanos interpretam o passado de maneira a superar as condições de determinação em seu agir. Numa segunda dimensão, a compreensão do passado pelos sujeitos que interpretam o presente pode vir a melhorar o passado-futuro, na medida em que o presente pode se tornar melhor do que o ontem. Esse talvez seja o nosso maior desafio, tornar esse presente melhor do que o ontem. Desse modo, Riesen toma como ponto de concepção essa ideia de que o passado pode se fazer neste devir. Assim, e aí eu gostaria de chamar a atenção desse último ponto, assim, o autor pretende demonstrar que a história também pode ser o lugar do utópico, por que não dizer da esperança, posto que ser caracterizado como sendo marcada pela transgressão da experiência na realização dessa vida prática. Se nesse momento ainda não conseguimos elaborar respostas eficientes para o problema, aprendermos a fazer as perguntas corretas pode ser um caminho profícuo de ação. Algo me parece claro. Essa não será uma luta de uma professora ou um professor isolado em sua sala de aula. É uma luta coletiva, que busca construir ações de intervenção coletiva. Nesse sentido, retomo o comentário da professora lá no começo. Espero que vocês estejam lembrados. Nele, ela apontava para o futuro em busca de uma renovação conservadora para o conhecimento histórico. Uma coisa talvez possamos aprender com ela. Precisamos construir também um projeto de conexão e reconexão com a história e com o nosso futuro. As citações acima nos demonstram que o passado pode ser piorado a partir de uma versão abusiva da história. Assim, temos que romper com essa chave negativa que é colocada hoje nessa cena pública. Mas como nos chamou a atenção Riesen, se a história pode ser a chave para a esperança e a utopia, é o próprio processo de interpretação, apropriação criativa do passado no presente que pode torná-lo melhor. Assim, como diz o autor, conciliar a consciência de que o absurdo faz parte da experiência humana possibilita-nos o próprio esforço para superá-lo. Obrigada. Bom, boa noite então a todos. Eu sou o professor Gelson Zentino de Almeida, sou professor do Departamento de Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação em História Social. Em primeiro lugar, quero agradecer e parabenizar a professora Sônia por sua brilhante e provocativa palestra, conferência. E exatamente por conta desse tema tão relevante, atual e provocador, que eu queria colocar 3 questões, reflexões que me passam em algum momento, os alunos sabem como é que essas coisas acontecem, quando a gente está trabalhando com a teoria também. E agora, quando você falou, veio logo de cara. E tendo, sem breve, sucinto para abrir espaço para as outras questões de debate, claro. Bom, primeiro, então, objetivamente, eu acho que tem uma questão anterior que você toca muito, assim, de forma delicada na sua apresentação, mas eu prefiro que a gente abra um pouco mais abertamente. Eu acho que o responsável por esse negacionismo, não negacionismo direto, não é apenas Olavo de Carvalho. Nós temos uma questão na própria universidade que foi o excesso de relativismo daquilo que era chamado de verdade histórica. Ao enfrentar a questão da verdade histórica, que era considerada como algo dogmático absoluto, e ao relativizar
e incorporar os aspectos, interpretações e narrativas diversas, né, no ofício do historiador, se relativizou em excesso, e aí eu estou dando nome aos bois, a partir de uma influência neoliberal, de uma interpretação pós-moderna, que fez com que nós tivéssemos uma responsabilidade, sim, na universidade. Quando eu digo nós, eu pessoalmente não tive não, tá? Não tenho a menor dúvida disso. Na UF me chamavam de dinossauro. Mas exatamente por causa disso, porque eu acho que é necessário que a gente assuma nossas responsabilidades, compromissos públicos, enquanto nosso ofício de historiador, enquanto profissionais, professores, na sala de aula, na pesquisa e na publicação dos nossos trabalhos. E aí, quando a gente aplica a ideia de que as narrativas são equivalentes, né, de que são interpretações equivalentes, né, coisa que eu presenciei na ESG, a Escola Superior de Guerra, abandonar, em 97, o uso de revolução. Eles não se referiam mais ao golpe de 64 como revolução. E agora se volta ao termo. Ou seja, nós temos retrocesso, e retrocesso amparado, em parte, por interpretações, né, de historiadores. E aí a gente não estou querendo dizer quem é bom, quem é ruim, não estou fazendo esse tipo de juízo de valor, mas estou dizendo quem é responsável, sim, porque engrossaram o coro, né, e abriram espaço, levantaram a tampa de esgoto para o Olavo de Carvalho, Mídia Sem Máscara e outras coisas que apareceram. Né? Vocês sabem muito bem disso. Né? Aí sim, eu não quero ser antiético, são outras dúvidas. É porque se eu der os nomes aos bois, eu posso dizer nome boi quase que endereço CPF. Mas, enfim. A segunda questão tem a ver com o Brasil Paralelo, mas tem a ver com algo que vai além. Né? Eu acho que a Brasil Paralelo, eu tenho acompanhado muito o trabalho da Maiara Balestro, né? E tem sido umas coisas muito legais, algumas outras pessoas têm feito, mas eu acho que vai além, né, disso. Isso é um aspecto que é empresarial e me preocupa, e aí eu queria saber a tua posição, como é que a gente vê isso. Porque é claro que a Brasil Paralelo tem que ser enfrentada como outras produtoras que utilizam esse negacionismo enquanto negócio, e é um negócio que tem, de um lado, o financiamento milionário e o faturamento extra-milionário. Os caras investem e ganham em cima disso. É um negócio. Só que o negócio, e aí o que me preocupa? Que fica muito vinculado também com essa visão apenas política, e não é. Ela tem a ver com aquilo que começou ainda nos anos 90 e se estendeu rapidamente ao longo dos anos 2000, a partir do Google, do próprio Facebook, que hoje incorpora diferentes outras frentes, com o YouTube, que hoje é incorporado pelo Google, né? Amazon. São empresas, e aí que hoje, em escala global, faturam bilhões e bilhões com esse negócio. E quando eu digo com esse negócio, não pensa você que o problema desse negócio é aquilo que a gente está sendo feito de conteúdo do Brasil Paralelo. Esse negócio somos nós. Nós somos o negócio. O controle sobre as nossas informações, nossos dados, o que nós consumimos, é que nós somos a mercadoria desse negócio. E o detalhe, sabe quem que eu estou fazendo uso disso agora? Um cara que é demonizado por esses caras, Karl Marx. Pois é o bom e velhinho lá, que não é o papagaio, Marx apontava essa direção lá quando falava no Manifesto Comunista. Né? E que está presente na ideologia, mas está presente no próprio capital. Nós somos essa mercadoria. E a cada vez mais me preocupa, é isso que eu queria que você pudesse falar, porque qual é a forma de controle? Quando eu tenho que denunciar esse tipo de conteúdo a uma empresa que é, na verdade, quem fatura com esse conteúdo, quem é que controla quem? E os estados, como é que fazem hoje diante desse tipo? Porque se acusa que o Estado, o governo, não pode ter esse tipo de controle social, mas a sociedade precisa ter alguma forma de controle. Como você faz? Você abandona as redes, abandona os espaços, e isso, como você apontou, Sônia, é tão crucial hoje, porque ele não chega de uma forma do consumo de massa, como chega uma emissora de TV. Ela vai diretamente para você, para mim, para você, para ele, conforme o nosso interesse, conforme o nosso perfil, de forma específica. Isso ficou muito provado com o escândalo da Cambridge Analytics, né? E entre vários outros. E o Brasil hoje é peça central desse processo. E a terceira e última. Não, essa é a terceira. É porque onde é que entra, nesse processo que a gente está analisando,
né? O lugar da história na sala de aula. A gente está vendo agora no ensino médio o fim da história. Aquilo que Foucault falava lá foi não, é literalmente. Né? O que nós estamos enfrentando agora é onde é que o historiador, professor de história, e aí eu prefiro falar professor de história, né, tanto na universidade, mas especialmente na escola, né, vai ocupar um lugar de produção de conhecimento, uma relação de ensino e aprendizagem, em que, se ele for questionado e tiver um espaço de diálogo, o problema do professor ele tem que enfrentar o diálogo e a crítica. O problema é se ele não tiver esse espaço. Se ele não tiver o lugar dele, o lugar de fala, o lugar enquanto professor. Eu não falo nem do respeito, mas ele não tem essa oportunidade de debater. Obrigada, Gelson. Gente, a gente precisa ser mais conciso, tá bom? 10 minutos, meu amigo. Vamos lá, é você, minha flor. O problema é esse, né? O próximo tem que ser conciso, né? Não, mas relaxa, tá, Cristiane? Não falei pra você não, tá? É a gente, né? Todos. Gelson, querido, desculpa. Vou ficando ansiosa, porque a palestra da Sônia foi muito, muito boa. Obrigada pela fala, obrigada pela palestra. E por, assim, instigar a gente, né, a pensar sobre isso, que eu acho que, na verdade, todos os professores de história contemporânea pensam nessa questão da comunicação e da construção de narrativas o tempo inteiro. A gente está pensando nisso o tempo inteiro. Está desafiando o professor. Que é exatamente essa questão, né? A questão que já colocou por último, né? Como é que o professor de história vai lidar com isso? Eu de fato, não tenho muito, assim, receio das grandes transformações, não. Eu acho que há uma coisa interessante essa de você poder ter novas narrativas, né? Num determinado momento, a narrativa hegemônica era a Rede Globo. Que, se a gente for para pensar, é uma narrativa que tem uma interpretação da história também, de uma história de horrores, como uma história linda, cor-de-rosa, né? Então, assim, eu não acho que seja novo o fenômeno da comunicação, não acho de jeito nenhum. Então, todos os partidos políticos, desde a Revolução Francesa, têm seus órgãos de comunicação, comunicam. O Brasil Paralelo é uma empresa. Esse dado que você deu para a gente, eu não conhecia, que ele gastou 3 milhões de publicidade no Facebook. Ora, se o vídeo tem 10 milhões de visualizações, 3 milhões de visualizações dão 1 milhão, não é verdade. A minha questão sempre é a questão anterior a tudo. Quem está financiando esse projeto? Essa é a minha grande pergunta. Eu não acho que, assim, ao contrário, a minha percepção não é que o Brasil Paralelo é um negócio. O Brasil Paralelo é uma empresa altamente financiada, como o Olavo de Carvalho do lado da CIA. Perde o emprego no Grupo Globo, de repente está morando nos Estados Unidos, do lado da CIA, e alguém financia ele para ele se tornar um influencer do tamanho que ele se tornou. Alguém financiou o monstro. E aí, essa é uma das minhas questões. Eu sou de família de militares, então eu sei que a segunda interpretação, ou o outro lado da história, a existência de uma interpretação que tinha medo do comunismo, que tudo isso, ela sempre existiu, ela sempre esteve lá. E, no entanto, em 2013, em agosto de 2013, um grupo convocou uma manifestação para as viúvas da ditadura. Vamos fazer uma manifestação na Praça 15, simultaneamente no vão do MASP, para invocar a volta da ditadura. Foram 10 pessoas. 10 pessoas. Em cada lugar. 10 aqui na Praça 15, 10 em São Paulo. Não havia essa mobilização. E essa mobilização aconteceu muito rápido. E aqui a gente tem que considerar o fato de que as gerações vão se sucedendo e já não tem a memória da geração anterior. No final do governo Dilma, as pessoas estavam dispostas a votar no Oeste porque já não tinham, a maior parte da juventude não tinha memória nenhuma do que foi o governo do FHC, do que foi a briga do neoliberalismo. Então a construção da narrativa histórica ela é permanente, e ela é uma disputa permanente. A minha grande questão é essa. Eu tenho, assim, 2 palpites, são palpites mesmo. Né, são intuições. Lendo o livro da Shoshana Zuboff lá, eu tive um primeiro insight, porque eu sou cética com relação à capacidade de manipulação das pessoas. Eu acho que isso sempre foi, a comunicação sempre fez isso, sempre fez. Então, isso sempre existiu, isso não é novo,
Quem tem mais capacidade de chegar, obviamente vai ter alguma vantagem, mas eu sou um pouco cética. Ela diz uma coisa lá no livro, que é o seguinte: a gente está vivendo um momento em que essas big techs, elas querem o fim de todas as regulamentações. Então, elas são empresas poderosíssimas que financiam todos os grupos de comunicação possíveis e todos os lobbies em todos os parlamentos dos países centrais para evitar que existam regulações. E, portanto, elas também financiam os negacionismos. Por quê? Porque para elas interessa o Estado mínimo, o Estado com a menor regulamentação possível. Então, o negacionismo, antes de ser assim, a gente tem um conceito, o negacionismo, e ele se encerra em si. Ele tem que ter uma razão de ser. Por que, neste momento, a gente mobiliza a negação de tudo? Então, essa minha primeira intuição é a questão do Estado mínimo. Que eu acho que e aí não é um fenômeno doméstico, não está ligado só à nossa ditadura, está ligado à ciência, está ligado às demandas sobre educação. Daí você manda a criançada para casa, vai todo mundo ter educação em casa, vai ter um Estado que não vai gastar com educação, vai ter um Estado que não vai gastar com vacina, ninguém precisa tomar vacina, e cada um por si, né? E fé em Deus. E vamos todo mundo por templo rezar. Então, essa é uma intuição, quer dizer, a relação do negacionismo com o Estado mínimo e a questão dessas gerações que surgem num período de muito mal-estar, né? Porque os padrões de vida, principalmente da classe média, formadores de opinião, vem caindo nas últimas décadas em relação à geração anterior, à geração dos pais, né? Então, era um pouco isso tudo é intuitivo, não é pesquisa empírica, né? Só as leituras que eu vou fazendo. Obrigada. Então, é sempre legal te ouvir, Cristiane. Cristiane é muito instigante, Cristiane Weidner. Cida. Sônia, também, assim, vou seguir aqui os meus colegas, né, e agradecer aqui a sua brilhante fala, que instigou a todos nós. Eu sou a Cida Cabral, sou professora do PPGHS, também do Departamento de Ciências Humanas, atual coordenadora nessa luta aqui, mas também estive já na coordenação do Prof. História. Então, a minha questão ela é muito pontual, né? Porque assim, aqui no PPGHS eu tenho atuado na linha de pesquisa, historiografia, ensino de história, porque as minhas questões estão relacionadas à produção de currículos, formação de professores, narrativas didáticas, e tenho enfrentado essa questão porque também sou professora de estágio supervisionado, vou às escolas, né? E tenho acompanhado muito de perto as ações, né, e os efeitos da escola sem partido, a dificuldade que os professores têm no enfrentamento e no trato de algumas questões que são vistas, né, como questões ideológicas, mas fazem parte do ensino. Um mês antes da gente fechar tudo, né, aqui em 2020, a ex-presidenta Dilma Rousseff esteve na UERJ numa atividade, acho que o Gelson até estava nessa atividade, falando exatamente dessas questões que você trouxe aqui, né? Alguns autores, inclusive, o capitalismo de vigilância, exatamente. E aí ela trazia um aspecto que eu acho que é muito importante, e eu tenho buscado isso nas minhas pesquisas, que é a questão da educação, né? O que cabe a nós como professores de história, mas como educadores, e como formar sujeitos para lidar com essas questões, né? Porque a educação que a gente tem hoje é uma educação que não dá conta, né? Não dá conta desse posicionamento crítico, de um discernimento do que é fake news e do que é verdade. Então, assim, acho que está para além das questões do ensino de história, né? A gente está falando das questões da educação no geral. E essa questão da educação, ela aparecia, né? Porque o que me parece, né, já que Gelson trouxe algumas questões, Cristiane outra, mas há aí um projeto de destruição das instituições e
do conceito de autoridade, né? Então, assim, não é à toa que o professor é atacado, o médico é atacado, o cientista. Então, os intelectuais, então você ataca os intelectuais e aí você promove os youtubers, os influencers. Então, essas pessoas estão ocupando a cena pública, né? Que é o espaço outrora do intelectual, né? Então, como nós também na universidade podemos ocupar esses espaços, né? E investir numa melhor comunicação, tá? Então, a minha questão ela tem duas dimensões, tá bom? Obrigada. Então, gente, olha só, pela avançada hora, o que eu vou propor? Em vez de ser um grupo de 3, que o Manuel e a Marina já se coloquem, para que a Sônia, então, se concordar, faça um apanhado geral das falas, inclusive que algumas pessoas estão fazendo colocações que são mais comentários do que questões para a Sônia. Né? Então, eu queria pedir para a Marina para chegar aqui, no Manuel primeiro, e depois a Marina, tá bom? Eu prometo que não vou demorar, que eu estou preocupado com o jogo, sabe? Você sabe do nosso combinado, Sim. Ponto rápido. Há uns meses atrás eu entrevistei uma professora. Desculpa. Eu sou Manuel, sou do doutorado. Eu entrevistei uma professora, que é de Química, né, de História, para um programa de rádio que nós temos, e ela estava lançando um livro. Ela até foi eleita pelo PT, Erika Tokimoto. E o livro dela se chama o seguinte, uma provocação que é o seguinte: como dialogar com um negacionista. Como ela não é do campo da história, eu gostaria de um socorro da senhora. Ela é do campo da física. Mas é uma pessoa muito interessante, gostei muito. Mas como ela é no campo da história, eu gostaria que a senhora me ajudasse, por favor. Como que eu vou conversar? Porque eu já não tenho mais paciência para aquilo. Entende? Eu queria que você, se pudesse, por favor, como que eu vou conversar com o negacionista? Essa foi uma pergunta de ordem muito prática. Isso. Vamos lá, Marina. Porque eles estão entre nós. Bom, Marina, então, adorei a sua pergunta. Eu não sei o que a Sônia vai fazer com ela, mas é uma ótima pergunta. Vamos lá. Boa noite, eu sou Marina, sou do mestrado aqui. Queria agradecer a professora Sônia, já falei na sala, mas as suas pesquisas são muito significativas para mim, né? Eu pesquiso, assim, a sua fala hoje eu estava assim, segurando o choro. Mas a minha, o que eu quero falar é mais uma dúvida do que uma colocação. Porque na dissertação, no primeiro capítulo, eu utilizei um artigo do Danilo Conceição Pereira, alguma coisa assim, não lembro a ordem, mas ele faz uma análise dos discursos do Bolsonaro sobre a Comissão da Verdade, ainda quando ele era deputado. E quando ele acho que uma conclusão da fala, da análise dele, diz que é isso que você falou um pouco sobre o que se fala sobre a ditadura, né? De que não se nega a ditadura, mas se relativiza e esvazia-se o sentido da ditadura. E nesse texto, enquanto eu lia, eu tinha a impressão de que ele estava falando de um negacionismo brasileiro, assim, né? Como se o Brasil tivesse uma característica específica, que é essa, de não negar, mas relativizar. E quando eu assisto os vídeos no YouTube, que eu analiso para tentar construir os questionários que eu faço para os professores que eu entrevisto, todos os vídeos têm essas características, né? Nunca se nega, mas isso que você falou, tenta se justificar o tempo todo. E eu queria saber a sua opinião, porque na banca de qualificação o professor me perguntou assim, mas que negacionismo brasileiro é esse, né? E eu fiquei assim, será que eu interpretei errado? Eu não consegui responder muito bem, porque para mim não foi uma coisa muito formulada. E aí quando você falou sobre esse esvaziamento, eu fiquei pensando se não tinha uma coisa aí, né? Então eu queria saber se você acredita que existe uma característica específica e se a gente pode trabalhar em cima disso. Ótimo. Bom, então, se não temos outras questões, eu vou passar a palavra para a professora Sônia, e a seguir, então, vou pedir para a professora Sônia, então, ao final da sua fala, então, já fazer uma fala de encerramento da parte dela, para que a gente possa caminhar para o encerramento, e a seguir para o sorteio dos nossos livros, para que a gente possa, então, caminhar para o encerramento da atividade. Tá bom?
Bom, obrigada, né, pelas perguntas que dá cada uma quase uma outra palestra, na verdade, né, são perguntas extremamente relevantes e eu acho que isso é bom mesmo, porque todas essas questões que vocês me colocaram são questões que eu tenho também me colocado. Eu vou começar com a do Gelson. Então, Gelson, eu tenho pensado muito sobre o problema da verdade. Quando eu comecei a coletar esses investimentos negacionistas, né, essas narrativas, me veio a seguinte questão: é preciso a gente perguntar qual a ideia de verdade que essa sociedade está operando nesse momento, né? O que é que ela espera que seja verdade? Eu acho que esse é um grande desafio para a gente se colocar hoje. O que é que essa sociedade espera que seja verdade e como as nossas instituições têm operado com esse conceito. E aí eu tenho dúvidas em culpabilizar as nossas instituições. Eu acho que a gente tem vários problemas. Mas, veja, esses grupos, eles não questionam eles não colocam essa questão da verdade, dessa relativização, eles fazem essa afirmação, em grande maioria, de uma ideia conservadora, dessa ideia clássica de verdade, né, aquela verdade no singular que estaria ali a ser revelada. Eu acho que é uma estratégia, eles têm utilizado muito essa estratégia, né, talvez dizer assim, bom, se podem haver versões da história, então qual seria a verdadeira, nós podemos dizer qual seria então essa verdadeira. Mas eu tenho muita dificuldade de achar que essa seria uma responsabilidade da academia, né? Talvez, acho que a gente tem uma grande questão ao longo da segunda metade do século XX, aí quem dá a disciplina de teoria sabe como a discussão sobre a verdade se tornou um ponto fulcral aí nos debates, principalmente nesses debates que entraram a chamada virada linguística, né, essa discussão toda sobre interpretação, e a gente sabe também a disputa sobre e o debate que dá em torno dessa reflexão aí dentro da academia. Mas eu tendo a achar que há um investimento político muito poderoso que se contrapõe de forma geral a esse espaço acadêmico e mais do que isso, que tenta substituir essa legitimidade acadêmica que a gente tem, que a gente construiu ao longo dessas décadas, né? Desse projeto acadêmico de conhecimento que a gente tem discutido e tem operado dentro das instituições, né? Então, eu tenho, várias vezes já foi me colocada essa questão e eu tenho dificuldade de realmente entender assim, né, que isso parte da academia. Eu vejo muito mais como esse movimento político tem sido colocado aí também por esses grupos conservadores. A Brasil Paralelo, né, é uma empresa, né, que se aproveitou e era um grande cliente dessas instituições aí, dessas grandes empresas, na verdade, que controlam esses dados. E você disse muito bem, esse é o argumento central da Shoshana Zuboff, né, é que nós, na verdade, somos essa matéria-prima nesse novo capitalismo, né? Essa matéria-prima que é literalmente vendida, né? Os nossos dados são vendidos para essas empresas como a Brasil Paralelo, e eu acho que a ação de pagar propaganda, de fazer essa divulgação desses vídeos, se utilizando dessas redes sociais, é um exemplo disso. A Brasil Paralelo é uma empresa que é cliente dessas grandes empresas de controle de dados. E não por acaso a gente tem aumentado tanto, aliás, eles têm aumentado tanto o número de seguidores, né? Tem convencido cada vez mais pessoas. O que me coloca, Cristiane, com essa questão que eu concordo totalmente, eu acho que a gente tem o resultado de um processo neoliberal de 20 anos, aí, na verdade, do final dos anos 80 para cá, que é o esvaziamento do Estado, né, que é o aniquilamento de todas essas formas de controle, mas, por outro lado, da ação social do Estado. Essas empresas, nos anos 2000, se aproveitaram muito bem disso, né, e construíram esse grande sistema de controle de dados que hoje, aí talvez não sei se a gente, né, que eu discorde, mas eu acho que esse tipo de informação e de como isso tem circulado hoje é diferente, né? É muito mais poderoso, digamos assim.
Então, toda aquela discussão, né, da Escola de Frankfurt, da comunicação de massa, de como grandes massas eram atingidas por esses produtos da televisão, do rádio, dessa ideia de manipulação. Então, hoje se fala muito nessa comunicação e informação que é horizontalizada, né, que se espalha. Eu acho que esse é o maior problema. E aí, pensando sobre isso, enquanto não houver a regulamentação dessas grandes empresas mesmo, o enfrentamento, esse não é um enfrentamento. Eu acho que a gente pode usar várias estratégias em sala de aula. Eu acho que a primeira delas, já dialogando com a Cida, a primeira delas é trabalhar com os nossos alunos em sala de aula para eles entenderem o que está sendo colocado nessa sociedade hoje. E a forma como essas empresas, elas manipulam essas informações e acabam fazendo com que as pessoas sejam, portanto, manipuladas. Tem um exemplo muito clássico, né, de como o algoritmo do Google ele age. Inclusive, ela cita em uma das palestras, a Shoshana, da mulher que descobriu que estava grávida, ou pelo menos ela não tinha dito a ninguém, se ela soubesse, por causa do algoritmo do Google, que ela foi comprar, né, é um exemplo que ela cita lá, ela vai comprar o shampoo e começa a comprar o shampoo diferente do que ela comprava, né, pedia, que era um shampoo com perfume, ela começa a pedir um shampoo neutro, e aí o algoritmo direciona uma propaganda de bebês e carrinhos de bebê para o marido dela. E ele acaba descobrindo, e ela começa a entender que a mulher estava grávida, porque ele começou, sem saber por quê, a receber propagandas de carrinhos de bebê e coisas para bebê. Esse é o nível que um algoritmo, que essa manipulação de dados, consegue chegar. Então, acho que tem muito aquela história, né? A gente lembra sobre a Revolução Industrial e todos os movimentos sociais. Quando o movimento ludista começou a quebrar as fábricas e as máquinas, percebendo que ali estava um grande problema, né? Quando ele consegue ter esse movimento, em grande parte, começa a perceber a dimensão dessa exploração capital, né? Como eles estavam perdendo. Eu acho que, em grande parte, a nossa sociedade hoje talvez não tenha clara dimensão da potência que é a manipulação dessas grandes empresas hoje. E elas realmente querem isso. É a eliminação total de qualquer regulamentação. Qualquer regulamentação. E é na base da chantagem mesmo, porque quando a gente autoriza, você acessa qualquer uma dessas redes, e você é obrigado a aceitar com um clique aqueles termos de privacidade e tudo que você não lê, já está comprovado que ninguém lê. Outro dia eu comprei uma televisão, fazia muito tempo que eu só compro uma coisa quando ela quebra mesmo e está morta, não tem mais jeito, né? Porque eu fico com pena do meu ambiente também, isso. E eu comprei uma televisão e fui ligar, conectar tudo lá, e aí, nos termos de privacidade, de lá diziam, você concorda que os seus dados serão enviados para fora do país. Aí eu disse, como assim? Não posso concordar com isso, eu não sei nem o que está sendo enviado. Eu peguei, não concordei e também fiquei sem a parte das funcionalidades da televisão, né? Porque tem isso. Então, porque eu não concordei com isso, eles também não deixam eu usar parte das coisas que eu poderia usar, porque os meus dados são mais colocados. E como ficamos? Né? A minha ação individual foi não aceitar, em compensação fiquei com parte do serviço que eu não tenho. Então, eu acho que essa é uma discussão, inclusive dos sistemas democráticos, né, das democracias ruins ou boas que a gente pode ter, é uma reflexão sobre essa necessidade de enfrentamento dessas empresas. Né? Eu acho que a gente precisa mesmo, enquanto sociedade, enfrentar nos vários aspectos, desde uma regulamentação de legislação, de Estado, mas também educacional, né? Fazer com que trazer isso também para a sala de aula. E deixa eu ver, eu tentei juntar aqui, Elenice, para não me... Pronto, eu não sei como conversar com o negacionista. É um grande desafio, que é a mesma coisa de você, não é a mesma coisa, assim, é similar você conversar com uma pessoa que acredita nessas fake news. É muito difícil, nesse primeiro momento, falando, né? Nós estamos no estado, as pessoas estão, essas ações negacionistas, há uma reação muito imediata a tudo que se fala. E tudo que se fala é tomado como um contraponto, como se fosse meramente um posicionamento político. Então, as pessoas não, uma parte dessa população não aceita mais esses argumentos
científicos ou de consensos científicos, desde que eles se contraponham àquilo que eles acreditam em termos políticos e morais. Esse é um problema, mas eu acho também, porque nós somos historiadores, nós sabemos que nada dura para sempre, tudo é um processo, e esse próprio processo a gente vai ter que aprender, porque também ninguém nunca tinha se deparado com tanto negacionista junto num tempo só. Né? A gente sabe que a experiência do negacionismo, eu acho mesmo que isso é uma nova perspectiva, né? É alimentado por essas empresas, né? Também porque ele desestabiliza uma série de elementos, mas a gente nunca se deparou com essa realidade. No Brasil mesmo, o tema do negacionismo praticamente não foi discutido nas universidades, gente. Eu passei por 5 universidades, né? E nacionais, e eu não tive um debate sobre negacionismo. Né? Porque justamente isso não estava colocado como um problema exatamente para a nossa sociedade. Isso não quer dizer que não houvesse, aí pegando o seu gancho. Eu acho que a sociedade brasileira ela tem a raiz da negação na sua Constituição. Né? E o pior, a própria negação foi negada. Né? Essa ideia do brasileiro cordial, de que não há racismo, de que há respeito indígena, isso foi absurdamente construído por base toda de uma negação em cima de genocídios, de torturas, de assassinatos, de exclusões, e nós continuamos dizendo, não é assim, o brasileiro não é assim, não somos tão ruins assim, no final das contas, estamos vendo essa sociedade que tirou o véu. Eu acho que uma grande parte da nossa sociedade, por mais que duro seja para a gente pensar que 44% pensa determinadas coisas terríveis, mas a gente tem que pensar que parte dessa população acredita nisso. Uma parte significativa. Não sei se os 40%, 50%, né, de como eles estão sendo influenciados por esse conjunto de elementos. Mas eu acho que o Brasil, aqui há uma especificidade da negação. E a gente tem que entender essa especificidade da negação e que ela se espalhe sobre vários elementos sociais, políticos e históricos. Né? Então, eu apenas mencionei algumas vezes o tema da ditadura militar, mas esse negacionismo que a gente pode tomar como exemplar da ditadura militar, esses argumentos, eles são construídos também sobre outros temas históricos. Negação da escravidão, a negação do racismo, a negação do genocídio indígena. E nós estamos vivendo isso, e aí o professor Gelson estava até, inclusive falando isso agora, a gente conversando no intervalo, nós assistimos o clímax disso nesse momento que nós estamos vivendo. Um governo cuja política é uma política de Estado, a gente pode dizer, temos uma política de Estado que é negacionismo. O negacionismo no Brasil foi instituído como uma política de Estado diariamente, em todas as dimensões, que são das dimensões sociais à produção do conhecimento. A primeira ação que esse governo fez, né, se vocês estão lembrados, foi enfrentar o diretor do INPE para dizer que os dados da Amazônia eram mentirosos. Uma das primeiras ações foi justamente uma ação de negação do conhecimento. Então, eu acho que o Brasil tem umas especificidades, nós precisamos dar nome aos bois, passamos muitas décadas sem dizer aquilo que nós fazíamos. Então, é claro que o Olavo de Carvalho ele não era a única voz, mas ele não era a voz, mas foi uma voz sustentada pelos grandes meios de comunicação desse país. E hoje, Rede Globo, que está amargando aí essa briga, Folha de São Paulo, sustentaram todas essas versões negacionistas, essa grande mídia, sustentou. Vejam, a Folha de São Paulo, em 2021, começo de 2021, lançou, pasmem vocês, só para concluir, eu baixei esse material todo, porque vale o estudo, lançou um curso para ensinar a ditadura militar da sociedade brasileira. Não sei se vocês viram. Tem o curso, está lá, bonitinho, eu fui assistir isso tudo. E é impressionante. Eles, quando vão falar da participação da imprensa, tem lá uma linha, eles dizem, naquela época a imprensa foi censurada. E nós só houve apoio naquele momento porque se achava que ia ter sempre o mesmo argumento, reeditado 1000 vezes. Então, assim, eles não conseguem fazer essa meia-culpa verdadeira. A conclusão que eu chego é que se eles acharem que vai ter realmente uma revolução, se eles argumentarem de uma revolução comunista em curso, como eles derrubaram Dilma, a verdade é essa. Ajudaram a derrubar, construindo nessa base da negação, nesse mesmo modus operandi golpista
que já se instaurou no Brasil de 1900, desde a segunda metade dos anos 20, estou falando só da contemporaneidade, do século XX para cá. Então, eu penso que há sim uma especificidade, eu acho que a gente pode sustentar, né, nessas várias dimensões do negacionismo. A ditadura militar é um grande exemplo, né, mas eu acho que ela é um exemplo para a gente entender como o negacionismo na nossa sociedade ele se organiza e se distribui. E eu gostaria então de agradecer, né, já finalizando, fiquei muito feliz, né, muito honrada de estar aqui nesse debate com vocês. Queria agradecer, Eunice, agradecer aqui a todo mundo que me acolheu tão bem, né? E que bom que eu pude estar aqui hoje com você e aprendendo, claro, também, porque tudo que vocês me perguntaram eu vou repensar já para produzir o texto, né? Outro texto. Obrigada. Muito bom.